a gente já vai começar esse vídeo com um acordo. Assiste os desafios, escolhe um que você quer fazer, faz, depois você vai postar um story e marcar @3dprintacademy, combinado? Então vamos assistir. Se você chegou aqui agora, se inscreve no canal, deixa um like para mostrar que você gosta desse tipo de conteúdo. Ah, esqueci! Põe aqui já nos comentários, desafio aceito. Vamos encher esse comentário de desafio aceito, fechou? Vamos assistir então. Eu já quero ir para a tela do computador para mostrar como a gente imprime esse kitzinho aqui, um jipinho montado, super bacana, super bonitinho e vai desafiar as configurações da sua impressora, o teu conhecimento e a capacidade da tua máquina. Então bora para a tela que eu vou te mostrar o que eu usei para imprimir o Jeep. E essa aqui é a impressão que a gente vai fazer. Esse Jeep muito bacana, olha só, ele vem numa cartelinha, né? Como se fosse um kit de montado, aqueles da Revell. Eu adorava esses kits. E esse cara aqui, ó, o AJetBiz, ele é famoso por ter desenvolvido, olha só, os ovinhos com os carrinhos. Esse cara para mim é genial, é um dos melhores modeladores de impressão 3D que se encontra pelos sites aí. E a gente também, além de imprimir a versão monocromática, a gente também vai imprimir a versão colorida. Então tem tanto no Printables quanto no Maker World da Bambu. E então a gente vai fazer o seguinte, vamos lá, primeira configuração da nossa Ender 3 V3 SE que a gente vai usar para fazer o monocromático. Eu escolhi o 0.16 Optimal como a nossa configuração padrão, e aí eu coloquei algumas coisas que são importantes aqui para que essa impressão saia boa, com o mínimo de string, enfim. Primeiro, Ironing Type, All Top Surfaces, para deixar aqui a superfície de topo mais lisinhas. Aqui no Strength, eu aumentei o número de top shells e de bottom porque eu estou fazendo 0.16. É importante garantir que vai estar fechadinho. Enfio 20% também. Vamos dar uma olhadinha aqui no preview. Olha só, a gente tem aqui, ó, 20% para garantir e a gente tem 8 camadas de topo porque é 0.16. Vamos lá. E também tirei o excesso de Internal Solid Infill, escolhendo esse Ensure Vertical Shell Thickness, deixando só no Critical Only em vez de deixar no All. Muito bem. Velocidade. Não é uma impressora com clipper, então eu deixei tudo 60 mm por segundo, é o que eu gosto de fazer, para manter o fluxo sempre constante, a qualidade da peça melhora. E no filamento, eu dei uma reguladinha aqui no fluxo, coloquei 0,89 para este filamento específico que eu usei, mas você consegue calibrar o seu fluxo através aqui. Você vai em Calibration, não tá aparecendo na tela, mas vai em Calibration e tem o Flow Rate, tem o Pass 1, Pass 2 e você consegue fazer um teste de fluxo para entender como fica o volume, né, de extrusão da sua impressora em relação ao material, obviamente. Então, única coisa que eu fiz aqui e de resto eu fatiei, olha só, 1h30 para fazer uma peça bacaninha. A gente podia ir mais veloz na Ender 3 V3 SE, mas eu sou conservador e fomos em 60. Além disso, a gente também imprimiu na Bambu, vai imprimir aliás, mais 3 kitzinhos coloridos. Eu usei a configuração básica da Bambu, só o Elephant Foot Compensation 0.1, só que inclusive é recomendado pelo próprio desenvolvedor da peça, única coisa que a gente mexeu. Eu deixei ela bonitinha também, sem muita alteração, mais para mostrar para vocês o colorido como é que fica. Mas se você seguir essas recomendações aqui, a chance da sua peça ficar melhor é muito boa. Como é uma peça muito pequenininha, né? E você tem que saber trabalhar nesses parâmetros para poder participar do nosso desafio. Então vamos imprimir. Eu também quero ver você imprimindo o seu. E aproveitando para te falar que a gente usou impressoras e filamentos da loja 3DPA by Tecnocubo 3D. Para você comprar com desconto de aluno, link na descrição. E se você quer se tornar nosso aluno, um dos melhores profissionais de impressão 3D do Brasil, próxima turma tá chegando, vem com a gente. Curso Impressão 3D Total, formação reconhecida oficialmente pelo MEC. Você sai do nosso curso capacitado, pronto para ser um profissional empreendedor de impressão 3D. Link na descrição, vem com a gente pro curso. Show de bola, ficou bonitinho. Essa aqui é a versão monocromática que a gente imprimiu na Ender 3 V3 SE. E esse aqui é
o jipinho da Bambu, né? Kitzinho. Que agora é a tua vez, imprime. Coloca aqui nos comentários primeiro, desafio aceito. Vai no Instagram depois de imprimir, mostra teu jipinho pronto. E vamos para mais um desafio de impressão 3D. O que eu chamo de pirâmide impossível. São duas cores. Você consegue fazer numa impressora só e eu vou te mostrar como agora. Vamos lá para a tela? Eu vou te ensinar como fazer essa peça com essa boa qualidade. Essa aqui é a nossa pirâmide impossível. A gente vai baixar no link aqui. Eu vou deixar na descrição para você poder baixar e também imprimir. E fica uma peça bem interessante. E por que ela fica assim? Porque ela na realidade são duas peças que são encaixadas uma dentro da outra. Ela desliza uma dentro da outra para no final ficar desse jeito. Só que você tem que ter umas sacadinhas aqui no fatiamento para poder imprimir com qualidade e encaixar uma na outra. Vamos começar aqui com a parte que eu chamei de dentro, que é aqui no caso essa parte aqui vermelho. Primeira coisa que eu fiz, reparem que a primeira camada, deixa eu mostrar o fatiamento aqui, a primeira camada não tem lá muita área de contato. Então eu diminuí a velocidade da primeira camada e do enfio da primeira camada. Então, tanto os perímetros aqui, laranja e amarelo, quanto a parte roxa, que é o enfio, eu desliguei. E também as 4 primeiras camadas eu coloquei mais lento, com a mesma velocidade da primeira camada. Então 1, 2, 3, 4. Vamos mudar o color scheme para speed. E aí a gente vai entender exatamente o que a gente faz aqui, ó. Então, as primeiras 4 camadas você percebe que são com uma velocidade mais lenta. E aí, a parte aqui amarela é a velocidade real. Levante-se em consideração que a gente vai ter uma variação de velocidade aqui no overhang. Por quê? Porque eu deixei habilitado o slowdown for overhangs. Padrãozão, usando as velocidades padrão. Então, a gente vai ter uma redução de velocidade nos overhangs para ficar com uma superfície bem lisinha, bem bacana, sem escorrimento. Então a gente vai girar aqui e a gente tem a peça até o final e aqui você vai reduzindo a velocidade, porque no caso eu mudei o tempo de camada. Aqui no material que eu usei um Dynalabs vermelho com a nossa FlashForge Adventure 5i Pro, eu coloquei aqui no cooling 4 segundos de camada e 30 mm por segundo de velocidade mínima. E muito importante, eu regulei o fluxo e regulei o Pressure Advance do material. Para quê? Para ficar uma impressão lisinha, sem defeito, como você vai ver daqui a pouquinho. Então, essa aqui é a variação de velocidades da peça. Além disso, eu coloquei 0.2 de espessura de camada. Também liguei aqui o Precise Wall, para que a gente tenha exatamente a espessura necessária. Então, isso tem uma variaçãozinha aqui nessa parede de fora, na parede externa, para que a gente tenha exatamente a espessura que a gente precisa. E liguei o Arachne. Se eu deixar aqui no Classic, ele vai ter um pouco de variação. Pode ser que ele aumente a velocidade de impressão, porque ele vai colocar mais alguns perímetros internos na peça. Vamos colocar aqui no Line Type, como por exemplo, essas partes brancas aqui. Isso aqui representa o quê? Um número maior de retração, que a gente não quer. A gente quer uma impressão quase que contínua. Então eu coloquei aqui o Arachne numa boa, fatiei, e aqui você pode ver, a gente tem a impressão realmente contínua. Além disso, eu mudei a ordem da impressão das paredes. É interessante que você comece com a parede externa para ter uma boa qualidade superficial. Você tem um probleminha no overhang também, se você deixar assim. Mas existe aqui uma nova opção, Inner, Outer, Inner. O que quer dizer isso? É a ordem de impressão dos perímetros. Ele vai imprimir primeiro a parede interna, depois a externa e depois a interna de novo. O padrão é Inner e depois Outer. Ele imprime de dentro para fora. Você tem uma melhor precisão dimensional, mas você pode ser que não tenha aí uma superfície tão bacana no lado de fora da peça. Então a gente colocou Inner, Outer, Inner para ficar do jeito que a gente quer. Outra coisa, avoid crossing walls, para que a gente evite ter travel de uma parte para outra da peça e tenha mais retrações e deixe mais strings. Isso ajuda bastante a não ter strings. E para terminar, a gente aqui colocou 3 perímetros, 0 enfio e tiramos os internal solid enfio. Para quê? Para ganhar tempo de impressão. O que você pode fazer aqui para deixar essas peças mais pesadinhas é colocar, por exemplo, 4, 5, 6, 7 perímetros. Vai demorar um pouco mais para imprimir, vai ficar uma peça um pouquinho mais pesada, né? um pouquinho mais de robustez, e até se você quer fazer uma peça para vender, eu recomendo que você faça isso. Vai gastar mais material, mas fica uma peça com tato. Mas aqui eu vou deixar 3 para a gente não perder muito tempo. E por último, eu dei uma diminuidinha no XY Compensation. O que isso quer dizer? Ele vai imprimir 0.05 mm mais estreito para você poder encaixar a peça
de dentro na de fora. Na peça de fora a gente basicamente usou as mesmas configurações, a gente só não deixou o Contour Compensation, deixei 0, porque a gente já está reduzindo lá, não precisa reduzir aqui também, senão vai ficar muito folgado também. De resto, as mesmas configurações. Agora é hora de imprimir e eu quero mostrar para você a nossa pirâmide impossível. Não é fácil de fazer, mas eu dei a letra aqui para você poder imprimir com qualidade e peças que se encaixam. Bora lá! Antes de mostrar a peça pronta, eu quero te falar que eu usei filamentos Dynalabs e usei a Flashforge Adventure 5M Pro, uma baita máquina. Pode comprar os filamentos ou impressora na loja 3DPA, by Tecnocubo 3D, com o melhor atendimento, o melhor pós-venda, a melhor entrega e por um preço que você pode pagar. E quem é aluno tem desconto exclusivo, desconto imbatível. E aqui a peça pronta são duas partes, olha só, a parte de dentro e a parte de fora. E você vai lá e encaixa. Às vezes você encaixa errado, ele fica em cruz, mas fica bem legal também. Peraí, até dá certo. Não é possível que não está encaixando do lado certo. Olha aqui, encaixando agora do ladinho certo e fica a pirâmide perfeita. E você pode também, né? Você pode fazer desse jeito. Você pode brincar, isso aqui é praticamente um brinquedinho anti-estresse. Então dá para você fazer a festa e tem algumas particularidades, tá? Não foi só acerto isso não. Primeira cagada que eu fiz. Eu subestimei a fixação da peça na mesa. Por isso que eu coloquei as 4 camadinhas primeiras ali com baixa velocidade. Nivelei depois direitinho a mesa, filamento sem umidade e aí saiu. Na primeira vez virou aquele macarrão no meio da impressão. Deixei de madrugada, vai ficar legal. Não ficou. De manhã eu imprimi e ficou bacana, depois de garantir que ela teria uma boa aderência na mesa. E segunda, isso aqui é legal para você comparar. Eu tenho a peça aqui sem as otimizações no fatiamento e a peça com as otimizações. Beleza, você pode ver aí na imagem que quando você não usa as configurações certas, não faz a calibração do filamento, olha a diferença que dá. A peça bonitinha, bem feitinha, fica com uma baita superfície legal. Agora, quando você imprime com as configurações padrão da tua impressora no fatiador, ela fica nota 6, nota 7. E aí a parte vermelha trava quando você encaixa. E quando você usa configurações bem feitinhas para ter uma peça como essa, você consegue imprimir o que você quiser. E a gente tem nesse vídeo desafio duplo. Esse aqui é o nível fácil e esse aqui é o nível difícil. E aí, topa fazer os dois? Já deixa aqui nos comentários desafios aceitos, quero ver você fazendo. Qual desses você vai conseguir? 2 desafios, eu vou explicar cada um deles, as configurações ideais que eu cheguei com as minhas máquinas aqui, para você poder imprimir essas 2 peças Print in Place. Já vou te mandar para a tela agora, para a gente acompanhar junto como configurar e imprimir esses 2 desafios aqui. Bora! E os 2 desafios são esses. Essa espiralzinha aqui com um tamborzinho que fica se deslocando para cima e para baixo conforme você movimenta. Eu vou deixar o link na descrição para vocês baixarem. E aí você vai aqui em Download or Print, Download STL e aí você vai escolher aqui, eu coloquei o Medium. Mas você pode escolher o tamanho que você quiser, tá tudo certo. E o desafio hard, o segundo desafio, é essa espécie de esteira, não sei qual que é o nome disso, deve ser uma esteira, né? Enfim, de trator, de tanque de guerra. E aqui você faz a mesma coisa, Download, STL. Eu vou escolher o menor. Se você quiser um pouco menos de dificuldade, o maior pode te ajudar. E se você quiser testar configurações, tem o Test Part aqui. Então agora, hora de ver o primeiro desafio. Essa aqui é a peça. Ela é composta de 2 partes. A espiral e esse tamborzinho que vai se deslocar para cima e para baixo, ou para os lados, né? Usando a espiral como se fosse um trilho. Então você precisa ter algum espaço aqui, certo? Já vamos falar disso. Primeira coisa, garantir que a espiral vai ser impressa sem problemas. Para isso, a gente vai reduzir a velocidade, como eu acabei de fazer aqui, coloquei 60 mm por segundo. Vale lembrar que para uma Flashforge Adventure, para uma K1, para uma Bambu, a velocidade é 200, 300 mm. Mas 60 mm por segundo é o ideal, por quê? Vamos fatiar que eu vou te mostrar. A gente pode ver aqui, nós temos perímetros pequenos e com pouco apoio. Então, se você aumentar muito a velocidade, pode ser que você tenha problemas de deformação aqui. Então você vai colocar a velocidade mais baixa. Se for uma Ender 3, 30, 25 mm por segundo seria o ideal. E você vai diminuir um pouco a temperatura em relação à temperatura ideal do filamento para cada impressora. Aqui no caso,
ao invés de 220, a gente colocou 210. E também a gente zerou o layer time, para quê? Para que a gente possa controlar a velocidade realmente de maneira uniforme, vamos dizer assim. Então vamos colocar aqui no speed, eu estou imprimindo tudo a 60 milímetros por segundo, exceto overhangs. Pô, Oswaldo, talvez a gente precise colocar um suporte aqui. Vou te falar, não precisa. Fica tranquilo, vamos imprimir sem suporte que ela vai funcionar. O que é importante também a gente observar, além da velocidade, voltando à velocidade, não só a velocidade de impressão, mas a velocidade também de deslocamento. Porque no deslocamento, vamos colocar aqui, de novo no line type, vamos ligar aqui o travel. É nos deslocamentos que você pode bater o bico na peça. Então quando você reduz a velocidade, olha só, o ideal aqui, ideal não, né? O padrão é 500, a gente colocou 200 aqui. Então a gente vai ter em cada deslocamento uma velocidade de viagem, né? Traduzindo para um português bem literal, a gente vai ter uma velocidade de viagem menor. Então o risco de bater na peça e machucar a peça é menor. Da mesma forma, vamos aqui nesta parte aqui do extruder na extrusora. E se não está habilitado, deixa o Z-Hop habilitado, pode ser no alto, e você coloca o Z-Hop 0.4. O que isso significa? Em cada deslocamento, ele vai levantar 0.4, você pode ver aqui, ó. Ele levanta um pouquinho para fazer o deslocamento. Então, a cada retração, ele sobe o bico para evitar também que ele colida com a peça. Basicamente, em linhas gerais, é isso que a gente vai fazer. Eu falei que era um desafio fácil, e realmente ele é. Agora, existe uma sacadinha. Se você precisar, clica aqui no objeto, na peça, e você coloca Split to Objects. Automaticamente, as duas peças, o objeto inteiro, né, ele vira dois objetos agora independentes. A espiral e o tamborzinho aqui. E o tamborzinho, você consegue mudar as configurações só desta peça, selecionando aqui, em vez de colocar no global, você coloca Objects, e você vai colocar aqui no Quality, você vai colocar no XY Contour Compensation, você vai colocar menos 0.1. Você vai reduzir o tamanho em XY do tamborzinho, ele vai ter um espaço maior na espiral e vai deslizar com mais facilidade, e vai evitar até que eles se fundam. Olha só, tá vendo? Você diminui aqui, ó, tá vendo? Tem um espaço maior aqui com 0.1, então ele vai ficar de boa e vai deslizar sem problemas, e também ele aumenta esse espaço aqui para não fundir na primeira camada. De resto, é só botar para imprimir. Antes da gente mostrar o segundo desafio, quero te convidar para fazer parte do grupo dos melhores profissionais de impressão 3D do Brasil. Nossa formação Impressão 3D Total 3D Print Academy, a maior e melhor escola de impressão 3D da América Latina. Link da lista de espera da próxima turma está aqui na descrição para você se tornar um profissional reconhecido oficialmente, ter um diploma oficial do MEC e dominar a sua impressora 3D, não importa qual ela seja. Quer ver você com a gente? O link está aqui na descrição. Desafio hard, desafio 2, o difícil. Essa esteira aqui, ela tem que funcionar, ela tem que ser print in place e ela saiu da impressora, precisa rodar. Existe um primeiro problema nela que a gente tem que resolver. Essas áreas de contato são muito pequenas, isso aqui pode soltar a qualquer momento. Então o que você faz? Cara, fundamento, reduz a velocidade, muda aqui a temperatura, aumenta um pouco a temperatura aqui, eu usei 220, não 210, como eu fiz no primeiro desafio, e eu aumentei aqui a temperatura da mesa, além de caprichar na colinha na mesa, tá? Muito bom, então aqui a gente vai ajudar a não descolar, certo? E aí você vai subindo e você vê que a gente continua aqui com perímetros pequenos. Realmente é uma peça bastante sensível, bastante delicada. Então, para garantir também que ela vai fixar na mesa, repare nas primeiras camadas aqui. Eu reduzi a velocidade delas, mas como eu fiz? Eu coloquei aqui um modificador, e neste modificador eu mudei a velocidade tudo para 30. Bem devagarinho, as primeiras 4, 5 camadas você devagar, depois ela entra no ritmo, que é velocidade da parede externa, 60, e o resto eu reduzi um pouco a velocidade, mas sem também comprometer o tempo de impressão. E eu também habilitei este parâmetro, que é você diminuir a velocidade para perímetros que podem ficar enroladinhos na ponta. Vou mostrar melhor isso aqui. Essa pontinha aqui, ela pode subir, te vem algumas peças. Então ele reduz a velocidade aqui, ó. Ele sacou que aqui ele tem que reduzir a velocidade. E aí o bico colide, o que acontece? Você perde a peça, então ele reduz a velocidade para não subir, né, para não envergar as pontinhas. Então ele mudou aqui as velocidades para a gente não ter esse problema fazendo isso, e eu também coloquei aqui 200 mm por segundo, que é no travel. Isso é muito importante. Se eu já falei, falo de novo, se não falei, então falo
pela primeira vez. Temperatura mais alta de mesa e de bico de impressão. Eu aumentei também aqui o fluxo um pouquinho, que é importante, e reduzi para 0 layer time para poder ter um controle melhor da velocidade. Você vê inclusive que ele só muda a velocidade nos overhangs ou nas primeiras camadas. Se você fizer isso, vai dar bom. Se você precisar, você faz a mesma coisa que a gente fez no primeiro, né? No primeiro desafio. A sugestão da gente também diminuir aqui a compensação XY, mas você não vai fazer no contour, você vai fazer no rolo, você vai fazer nos furos. Para quê? Para reduzir, para aumentar, aliás, esse espaço aqui entre esta peça e a peça de fora, tá? Se precisar, 0.1 só é suficiente. No mais, vamos colocar as duas peças para imprimir e vamos imprimir porque o negócio vai ficar bom. Ah, importante, essa parte para cima, tá? Desafio que é desafio tem que ser complicado mesmo. Então, essa parte aqui para baixo. Bora imprimir, quero ver vocês fazendo também. A nossa espiral impossível, vamos dizer assim, quando você vira, ele tem que descer automaticamente, né? Ele desce sozinho, sem nenhum impedimento. Eu poderia ter aumentado talvez mais um pouquinho a distância entre a espiral e a peça do meio para ficar perfeito, mas ela tá se movimentando bem. Já a segunda, puta, não teve o que mexer, ela ficou realmente show de bola. Eu fiquei com um pouquinho de medo que ela se soltasse, porque ela tem componentes pequenos, ela tem partes pequenas e a gente sabia que tinha pouca área de adesão na mesa, mas veio bem. Reduzir a velocidade nas primeiras camadas ajudou bastante. E passar aquela colinha marota e nivelar a mesa também ajuda bem. Agora eu quero ver você fazendo. Coloca aqui nos comentários desafios aceitos. Escolhe qual você quer fazer e posta no Instagram, marca a 3D Print Academy. Esse é um cubo diferente, com algumas estruturas aqui que se deslizam umas sobre as outras. E é um daqueles brinquedinhos anti-stress. E a peça que a gente vai usar aqui é esse Fidget Stars Cube. Olha só o que ele faz. Vou colocar aqui a imagenzinha. Ele tem esse efeito aqui deslizante. Então esse negócio aqui é muito louco. Você fica com isso na mão, abrindo, fechando o tempo todo. Essa aqui é a sacada dessa peça. Tem uma porção aqui de peças, olha só. A gente vai baixar 3x3, mas tem uma porção de opções com mais blocos, menos blocos e até um bloquinho de tolerância para a gente testar. Se a gente quiser testar, deixar o link na descrição para você baixar este bloquinho muito doido. E a gente está aqui no Orc Slicer e está aqui o bloco. Já fatiei com as configurações básicas para a gente entender como é que é o mecanismo, tá vendo? Olha só, essas interligações, esse mecanismo que permite com que um bloco se deslize sobre o outro. Só que tem um problema aqui que é o principal, é onde a gente tem que mexer para o bloco funcionar. As partes aqui, né, estes bloquinhos que formam a peça inteira, elas não podem grudar uma nas outras, mas você vê que o espaço entre eles é um espaço bastante apertado. Então você pode ver aqui, ó, dependendo do que você estiver usando, o filamento que você estiver usando, as configurações, se a impressora não está bem calibrada, isso aqui vai grudar, vai ficar um blocão e você não consegue brincar com isso aqui. Então, primeira coisa que a gente vai trabalhar, costura. Os pontos de costura são esses pontos branquinhos aqui. Vou fazer uma sacada aqui, vamos lá. A gente vai desligar todos os features e vai deixar apenas a costura. E olha o que acontece aqui, ó. Você percebe que a gente tem regiões de costura muito próximas umas das outras, principalmente aqui nessa regiãozinha aqui, ó. Quando você está com a costura muito próxima, a peça gruda. Então a gente tem que separar uma costura da outra. Isso é importantíssimo. Então, por exemplo, isso aqui não pode acontecer. Ah, vamos colocar aqui no Quality, vamos trabalhar primeiro na aba Quality. Em vez de alinhado, a gente pode colocar Random. Eu vou distribuir os pontos de costura e beleza, e a peça não vai grudar. Só que aí você cria um monte de pontinhos aqui na peça, olha só. Realmente não vai ter nenhum ponto onde uma costura fica próxima à outra. Mas não é assim que a gente vai fazer. Se a gente colocar no alinhado, em tese, a nossa peça vai piorar, porque a gente vai ter mais pontos ainda de união aqui embaixo e aqui em cima. Sabe qual que é o ideal? Você colocar o back. Quando você coloca atrás, se liga no que vai acontecer? A gente tem os pontos de costuras todos separados. Então, primeiro problema resolvido. Segundo problema, ainda aqui no Quality, é o espaço entre um bloquinho e outro. A gente vai precisar aumentar aqui usando a compensação XY, mas é pouquinho, é uma coisinha muito pequena. Então a gente vai mudar aqui no XY Contour Compensation, 0.06, é muito pouquinho. E é negativo. E aí, olha só o que acontece, quando eu fatio, ele vai aumentar esse espaço aqui, ó, entre um bloquinho e outro. Só que isso aqui, amigo, você precisa testar.
Quanto maior esse espaço, né, quanto maior esse valor aqui, né, esse é um valor negativo, obviamente, né, 0.1, 0.2, vamos colocar aqui, ó, 0.3, só para você entender, vai ficar um espação. Aí a peça vai ficar molenga, mas vai depender do que você quiser, tá? Então eu vou colocar 0.06, que para mim eu acho que vai funcionar. Mas ainda continua o risco da gente unir essas partes embaixo, se tiver com uma primeira camada muito esmagada. Então você também compensa um pouquinho, aumenta um pouquinho o Elephant Foot Compensation, que é a compensação do pé de elefante. Aí você aumenta um pouquinho aqui o espaço, olha só, e ainda aumenta para 2 layers para garantir que não vai grudar mesmo. Então a gente garantiu que não vai grudar através desses parâmetros. Não podemos esquecer também de clicar aqui no Avoid Crossing Walls. Por quê? Porque você vai evitar que o bico cruze a peça. Então a gente tem aqui um menor número de retracts e de preferência só por dentro da peça. E aí, só para compensar, o que eu faço aqui? Eu vou colocar aqui Top Layers 9, Bottom Layer 7, para ficar uma peça um pouco mais rígida. Estou usando aqui 0.2 de espessura de camada, certo? Então tá aqui, ó, 2 horas e 2. Vale lembrar que é uma peça oca na modelagem, então não tem o que fazer. E agora é hora de imprimir e vamos ver como é que vai ficar essa pecinha. Eu acho que vai dar bom. Eu estou usando um filamento duo, então azul, verdinho, e ele fica um pouco molenguinho dependendo da distância que a gente colocou entre os blocos. A distância é um pouquinho menor, mas agora eu vou mostrar um outro aqui. Esse aqui eu extrapolei, olha só como ele tá todo torto, molengão, tá vendo? Bem molengão, mas vai depender do que você quer, tá vendo? Então aqui, ó, ele fica mais parecendo uma corrente, né? Vai muito do que você quer fazer. Eu achei que essa peça ficou muito bacana, fiz em PLA, mas se você quiser fazer em ABS ou PETG, pode ser legal, porque as regiões que se interligam tendem a ser um pouquinho mais frágeis. E com um filamento que não seja tão quebradiço, você consegue ter peças com maior resistência. Agora eu vou deixar aqui alguns vídeos de top 5 melhores impressoras. Legal. Eu vou deixar agora alguns vídeos aqui das top 5 melhores impressoras para você comprar. Tem boas e baratas, grandes e baratas, coloridas. Escolhe um deles, assiste agora. Eu não vou me despedir, porque eu vou assistir junto com você. Então vamos lá.